Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? E dessa vez eu quero trazer uma dica para quem está procurando, né, imóvel para alocar, né? Então a gente sabe que muita gente, mesmo que a pessoa tenha vontade, o sonho, né, de estar morando pro resto da vida, né? Fazer realmente de residência a longo prazo, né? A Itália e às vezes até no futuro pense em adquirir um imóvel, mas o foco aqui eu vou dar um foco mais para quem quer alugar. Então, para quem quer, né, locar um imóvel. E aí eu separei um site aqui que eu acho que ele é um site bacana para poder fazer isso, para poder estar procurando, que é o imobiliare.it. E vocês vão ver que é bem fácil e tem alguns filtros que são bem importantes, são bem inteligentes. E depois eu quero dar uma focada nesses pontos, porque vão ajudar muito vocês aí na hora de estar escolhendo um imóvel para alocar. Então, sem dúvida nenhuma, é bem importante isso aí. Eu já estou com ele aqui abertinho, então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos lá, né? Ver por onde a gente pode começar, né? Eu até já deixei aqui a região onde eu moro, né? Então já deixei aqui o L'Aquila aqui, né, separado, já selecionado, né? Mas você pode vir aqui e inserir a zona que você quiser, ou então a cidade, ou então enfim, a comune, ou então pegar um mapa e selecionar algum ponto específico. Aí eu posso separar aqui por algumas regiões, por exemplo, o centro histórico. Tem gente que prefere, eu quero morar no centro histórico. Por quê? Eu consigo ter acesso a vários serviços que estão ali próximo do centro histórico. Talvez para quem quer ter carro mais complicado, por quê? A maioria dos imóveis não vão ter garagem. Então, poxa vida, a pessoa realmente tem acesso a um monte de serviços ali, coisas próximas, mas tudo que está mais longe, por exemplo, um hospital, uma academia, algum outro serviço desse porte vai estar um pouco mais longe. Então, já complica um pouco para deslocar. Mas enfim, vamos continuando aqui vendo, então a gente tem várias outras regiões aqui, então vai muito do interesse. Vamos colocar aqui todo, né? Ou então posso fazer o quê? Selecionar alguma zona no mapa. Então posso vir aqui, olha só, tá aparecendo aqui as regiões, então eu poderia estar separando aqui, por exemplo, Pagânica, ou então Bassano, Roio, Copito, Pili, Torreta, região de Torreta, Torrione, Santa Bárbara. Então assim, isso aqui já é muito útil. Ou então centro histórico. Isso aqui já é muito útil porque a gente já consegue filtrar já. Tem como fazer isso de outra forma? Tem, depois a gente vai fazer. Mas assim, já é um bom ponto de partida. Então vamos selecionar primeiro aqui, né, aluguel, então nessa região. Depois a gente também tem outra opção interessante, né, desenhar uma área aqui no mapa, né. Opa. Seria desenhar uma área aqui no mapa. Eu quero não só o centro, mas eu quero, por exemplo, uma área que por exemplo, eu quero fazer, a gente dá um clique aqui, eu vou delimitar o que eu quero. Não, eu quero nessa área aqui. Ok, ele vai procurar imóveis para mim só nessa área. Eu posso vir aqui, ó, deletei, cliquei no X aqui no canto esquerdo da tela, deletei. Então vamos de novo, ó, é simples, ó, abrir esse mapinha. Eu quero ficar nessa região aqui da cidade. Então vamos lá. Seleciona aqui a área que eu quero cobrir. Não, eu quero morar nessa região, não quero morar mais longe que isso. Então, ó. Ok, ele vai me selecionar só essa área. Então ele vai me dar o quê? Opções de imóvel só dentro dessa área. Então eu acho isso aqui muito útil. Por quê? Funciona para a cidade onde a gente está, mas funciona para qualquer outra cidade. Então se você estiver procurando imóvel em qualquer outra região, isso aqui vai ser útil. Então vamos procurar. Né? E aí o seguinte, como todo bom site, né, a gente vai ter uma série de... A gente pode salvar a pesquisa, isso aqui eu acho interessante também. Mas um ponto interessante aqui é o seguinte, vai ter aqueles recursos de sempre, né, de, por exemplo, eu delimitar uma faixa de preço, então até quanto eu quero pagar, ordenar aqui no caso do mais barato para o menos barato, os retornos que são mais relevantes ou menos relevantes, e a gente pode colocar alguma série de outras coisas importantes, por exemplo, a metragem quadrada, porque dependendo da quantidade de pessoas com quem você vai morar, você precisa de ter uma área determinada. Então, por exemplo, só para a gente citar, onde eu moro atualmente, aqui são 70 metros. Aqui podem viver 3 adultos e uma criança. Enfim, 4 pessoas. Então, assim, no máximo que a gente poderia ter aqui é 4 pessoas. Então, em 70 metros quadrados, 4 pessoas.
Ou seja, se a pessoa se você estiver vindo com mais ou menos pessoas, isso pode variar. É uma série de outros filtros, né? Mais, né? Por exemplo, a gente quer aqui, por exemplo, eu quero que seja digamos assim, né? No nível do chão. Não, eu quero que seja... que mais que eu quero que tenha outras características? Eu quero que tenha elevador, eu quero que não tenha, eu quero que tenha garagem. Isso aí são coisas importantes. Então, por exemplo, vamos colocar aqui opções aqui com garagem, né? Com todos esses três. Então, o interessante olha só. Por exemplo, com uma vaga só apareceram 11. Com duas, esse número aqui já vai passar... Não, continua sendo... tem só um com garagem dupla. Então, era 11, 12... Só que a hora que a gente colocar aqui o terceiro, né? Tem um espaço delimitado para estacionar, esse número vai aumentar bastante. Então, o que ele faz? Ele não exclui, então ele soma. Então, por exemplo, a hora que a gente está colocando aqui alguma opção, por exemplo, eu tenho 42, coloquei mais uma opção, ele adicionou mais aqueles imóveis que tinham essa característica. Então, isso aí nos ajuda bastante a delimitar o que a gente quer. E outra coisa muito importante é a questão da eficiência energética. Por quê? Uma coisa super importante que a gente tem que lembrar aqui, né? Primeiro, vamos dar busca. Vamos ver esses 43 anúncios que ele vai nos retornar aqui. Vou ordenar por preço. Então, eu vou ordenar aqui, pelo mais barato. Então, olha só, apareceu aqui o mais barato. Então, fica algumas dicas. Primeiro, quando vocês forem olhar anúncio, fica atento se o anúncio está sendo referente ao imóvel inteiro ou se é apenas quarto. Porque às vezes a gente vai olhar alguns anúncios e a gente vai descobrir que na verdade não se trata do imóvel todo. Às vezes eles estão alugando um quarto, então preço muito baixo, fica de olho, porque pode ser que não seja o ambiente inteiro, né? Então geralmente na descrição aqui eles vão colocar do que se trata. Agora eu queria falar da eficiência energética, isso é uma coisa muito importante, olha só. Nesse caso aqui, a eficiência energética é F. Então, se a gente pensa que ela vai de A, digamos assim, né, para baixo, né? Então, A é o mais eficiente, B menos um pouquinho, C... Ou seja, F é bastante ineficiente. Então, a eficiência energética aqui é bem ruim. Por que isso é importante? A gente tem que lembrar que o frio é rigoroso. E o que vai acontecer? No inverno, vai ter que ligar aquecimento. É muito difícil, se não impossível, viver aqui sem usar o aquecimento. E aí, olha só, vamos pensar nas características. Aqui a gente já está vendo, né? Deve estar próximo ali olha só, é uma referência, né? Do Omo, Fontana Luminosa, ou seja, está ali no centro histórico. Ou seja, trata-se de um imóvel antigo. Parece que talvez tenha sido reformado, não sei. Mas, enfim, geralmente esses prédios mais antigos, essas construções mais antigas, elas tendem, não é regra, a ter uma eficiência energética um pouco menor. Agora, vamos tentar aqui uma outra aqui. Vamos tentar um valor mais alto. Vamos pegar um prédiozinho com um cara, às vezes, mais novinho. Não sei, vamos arriscar um outro qualquer aqui, só para a gente ver se tem eficiência energética aqui. E a gente vê outra classificação. F também. Então, olha só, aumentou o preço? Não quer dizer nada. Aqui aumentou por causa da área. Olha só, aqui a gente tem 100 metros quadrados. No outro aqui, a gente tinha 215, mas é aquele caso que eu tinha falado. Geralmente a pessoa tem a opção de ler tudo, então fiquem atentos a isso, tá? Então olha só, e aqui vai estar falando que é dividido, ou seja, aqui você está alugando quarto, você não está alugando o apartamento inteiro, né? Então vamos pegar aqui alguns casos aqui. Então o primeiro que eu peguei já de imóvel inteiro é um valor, mas é um imóvel relativamente grande, porém a eficiência energética aqui não é muito boa. Vamos ver se a gente consegue encontrar um imóvel, como eu disse, é um imóvel mais novinho às vezes, né? Deixa eu pensar aqui. Assim é difícil da gente encontrar. Mas vamos ver esse aqui, depois a gente faz uma comparação. Vou abrir esse aqui, até para comentar umas coisas que são importantes. Parece que é imóvel novo. Vamos ver a eficiência energética? Opa, eles não colocaram. Pode ser que isso aconteça também. Então uma coisa importante é, quando vocês forem fazer contrato, visitar, procurar, gente, olha, não tem informação, entra em contato com a pessoa que está anunciando e tenta tirar essas dúvidas. E aí é o seguinte, porque, por exemplo, olha só, a gente tem 2 imóveis, 50 euros a mais. Aí vamos para algumas características. Esse aqui parece ser mais novo, deve ter, vamos dar uma olhada nele por dentro,
Deve ter uma eficiência energética talvez melhor, né? Ele está com cara de ser mais novo, né? Não tenho certeza, apesar do que aquele sistema de aquecimento relativamente mais antigo, né? O ideal seria talvez aqueles do chão, né? Isso não é problema nenhum, né? Se não for. Agora, características interessantes. Parece ser mais novo. Vamos ver o outro aqui. O outro também aqui, ó, vazio também. Então, ó, todos os dois vazios. Só que esse aqui tem a carinha de bem mais antigo, né? Olha só, pela cerâmica que está sendo utilizada, pelos materiais aqui de construção, né, gente? Dá uma ideia que esse imóvel é bem mais antigo, né? Assim, pelo menos aparenta, né? Ou então... Mas é difícil de a gente ver. Então, é uma coisa que, assim, é melhor fazer o quê? Entrar em contato com quem está anunciando e tentar entender. Vou fazer o seguinte, vamos alterar os filtros de novo. Agora eu vou fazer o seguinte, pegar a eficiência energética e colocar na alta. Diminuir para 7 anúncios. Vamos ver, o mais, digamos assim, o mais barato é esse de 470. São só 65 metros só. Vamos abrir ele para ver como é que ele é por dentro. Tá, tem uma série de instruções, a gente pode clicar aqui, ó, em ler tudo, né? E tá vendo o que ele tá falando, o que é de importante, né? Ok. Mas vamos dar uma olhada. A eficiência energética da mais alta, né? A localização depois a gente até poderia olhar com mais calma aqui, mas eu estou muito curioso com uma outra informação. Deixa eu abrir mais fotos aqui. Olha um detalhe importante. O valor bem mais caro. Só que não, né? Porque às vezes é o seguinte, quem vai pagar 500 aqui ou 450 aqui no imóvel vazio, você pode pegar aqui, ó, um imóvel que é mais novo, já tem alguma coisa de mobília, então uma característica que é muito importante, a gente está muito acostumado no Brasil ver o pessoal alugar a casa vazia. Você chega na casa e não tem nada. E aqui, pelo contrário, é muito comum te encontrar a casa com alguma coisa. A casa tem cama, a casa tem às vezes um sofá, uma mesa, e isso ajuda muito. Principalmente quem vai morar, quem está vindo aqui passar um período curto, ou mesmo que for para ficar a longo prazo, tem que pensar o seguinte, tudo que você compra, quando você chega num local, você não conhece. Então você não sabe o preço, se você está comprando do mais barato, do mais caro. Então até a gente pegar aquele feeling, ter aquela noção do que é bom, do que é ruim, do que é barato, do que é caro, demora um tempo. Então às vezes a gente faz algumas compras erradas, desperdiça dinheiro, e sem contar que é o seguinte, para que eu vou comprar alguma coisa sendo que eu posso colocar um lugar que já tem? Então isso ajuda muito. Vamos ver outras características aqui. Então olha só, um armário, né, vou chamar de armário, muito generoso aqui nessa sala, né, que deve ser sala-cozinha, né, geralmente é assim, né, então, nesse caso aqui, por milagre, é até meio dividido, né, a cozinha tem um cubículo aqui, isso aqui é raro porque geralmente é tudo junto, essa coisa sala, cozinha, meio que tudo junta, todas as duas juntas, mas aqui separado isso é legal, isso aqui pode ser interessante. Vamos ver mais coisas aqui, ó. Tá, máquina de lavar, então você já não vai ter que comprar máquina de lavar de cara, né? Então, assim, isso já ajuda bastante. Igual eu falei, ó, pra você ver a carinha do banheiro. Vamos ver se tem mais fotos. Depois vão mostrar o banheiro. Mas eu imagino aqui, ó, só pela cara, só pelo padrão de material utilizado, parece uma construção bem mais nova, né? Vamos continuando aqui. E tem um detalhe, não é só o sistema de aquecimento. Também os materiais que foram utilizados na construção vão propiciar a perda de calor para o meio externo, ou seja, em outras palavras, são construídos com materiais que permitem a casa perder calor, ou seja, você vai estar esquentando a casa, mas o calor sai para fora. Então no inverno você está esquentando a casa, mas o calor está fugindo para fora, ou seja, você está desperdiçando dinheiro, né? Enfim. Mas olha só, um dos quartos aqui parece legal, olha só, tudo com bastante mobília, né? Parece que é um quarto só, vamos ver a descrição. Tá, parece que é mais ou menos isso mesmo, porque olha só, parece que é um quarto só, então assim, bem pequeno, 65 metros só, né? Ou seja, um banheiro, tá no segundo andar, então aquela sala ali, né, com aquela cozinha do lado ali, né, pequenininha, banheiro e um quarto, mas ok, então talvez para quem vai vir, ou solteiro, ou casado, ou, enfim, que não tem filhos, talvez seja uma oportunidade interessante. Agora, já para quem vem com família, talvez a pessoa precise de mais quartos, então já é uma outra história. Mas enfim, é um trabalho de pesquisa. Mas assim, o que eu acho interessante desse site, tem como a gente filtrar algumas coisas que nos podem ajudar.
esse site, eu acho que ele é bastante útil. Eu acho que assim, para quem está vindo aqui e não tem nenhuma ideia, até para você fazer uma ideia, ter uma ideia do que procurar, de como procurar, por exemplo, vamos fazer uma outra pesquisa aqui. Vamos limitar a nossa pesquisa para Roma. Eu joguei aqui Roma, obviamente uma cidade muito maior, então olha só, 8.266 resultados. Podemos colocar alguns filtros? Podemos colocar, por exemplo, vamos colocar igual eu tinha colocado lá, né? Uma alta eficiência energética e com garagem aqui. 200 anúncios. Então, assim, é um número muito maior. Vou colocar aqui os mais baratos. Talvez a gente não consiga encontrar um imóvel tão barato. Agora é questão de ler, né? Então, assim, questão de sentar e procurar. Mas, enfim, é uma boa ferramenta. Eu acho que vale a pena esse imobiliário.it. Eu gostei, assim, são coisas que me agradam. Essas ferramentas e essas interfaces, eu acho que elas nos ajudam muito na hora de estar escolhendo um imóvel para alocar. Então, é isso aí. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais vídeos, a gente mostra mais coisas a respeito desse assunto, por favor, deixem nos comentários e não deixe de se inscrever, gente, no canal, né, de clicar no sininho para vocês estarem recebendo as notificações. Um abraço, até mais então e tchau, tchau.